Sei lá. Sim. Idealmente, sim. Mudando um pouquinho de assunto, o que você acha sobre privatização? É verdade. Privatização? Eu sou a favor. Acho que naquela hora que eu tava enrolando pra caralho, eu ia falar dessa porra. Entendi. Você é a favor, mas... Respondendo no ping-pong rapidinho. Sou a favor. E a Petrobras, você é a favor de privatizar? Sou a favor. Agora, veja bem. Na Petrobras, a gente tem que estudar como é que vai ser esse modelo de privatização. Claro. Não é que nem vender, né, pastel na feira. O maior... Embora o pastel também, quando é bom, é um bom trabalho sendo feito. Mas precisa ter um estudo, um modelo, uma discussão. Esse é o tipo da discussão que nem eu falava antes. A gente tem que discutir hoje energia renovável, mundo digital. E a gente está preso numa discussão da década de 90. Na década de 90... no governo Collor e no governo Fernando Henrique, e também do Itamar, é que teve muita discussão sobre privatização. E aí toda aquela celeuma. Você vê que a gente está discutindo isso hoje ainda, a gente não consegue virar essa página. Daí as pessoas perguntam, por que o Brasil não cresce? Meu amigo, porque a gente não consegue virar a página e fazer as reformas que a gente precisa fazer, porque a política não deixa. Então uma das coisas é privatização, chega de... titubeio, entendeu? Tem que privatizar. Se não é necessário que o Estado esteja naquela atividade, se tem o setor privado que consegue exercer aquela atividade sem a necessidade do Estado, tem que privatizar, não tem meio termo nisso aí. Então, assim, o Estado ser dono de uma empresa exploradora de petróleo e tal, onde que você vê esse modelo que se justifica e tal, que não poderia estar com o setor privado? Tá, pode ir para o setor privado. Agora tem que ver o modelo. Você também não pode substituir o monopólio público por um monopólio privado. Exatamente. Que aí não dá certo. Exatamente. E é um problema, com certeza. E o maior problema da privatização hoje em dia, na minha opinião, é que muitas vezes elas são feitas da forma corrupta. Né? Você pega e faz um negócio com um amigo seu da iniciativa privada, você vende um asset, né? um bem público por um preço bem abaixo, você faz ainda um contrato de utilização onde ele garante o lucro do que ele está te pagando, você basicamente dá a empresa para um terceiro a troco de banana porque ele é seu amigo político. Né? Acho que essa é a maior preocupação minha com as privatizações no Brasil, entendeu? Tipo, eu também sou a favor da privatização. Eu acho que na maioria das empreitadas, o governo não tem nem que se mexer, não tem que se meter, tem que regular, no máximo. Claro. Mas não tem que ativamente cumprir aquele papel. Concordo. Mas eu também tenho medo de querer privatizar pra caralho. Imagina o Bolsonaro privatizando tudo. Ele pega e arranja um amigo político dele pra dar a empresa, entendeu? Tipo... esse é o maior perigo, e é um grande perigo, na verdade, né? A gente já teve casos de empresas brasileiras que foram privatizadas de uma maneira onde o povo perdeu, tá ligado? Sim, mas esse é um outro ponto, né? Sempre que você fala tem que fazer isso, você tem que ver um modelo. Como é que você vai fazer? Tem que ter um leilão aberto, com transparência, tem que estudar como é que você vai por partes ou inteira e tal. Não é uma situação tão simples. Eu fui falar... um tempo atrás com um economista, um grande economista brasileiro, e até perguntei a opinião dele. O que ele me disse foi bem interessante. Ele falou, amor, você está fazendo uma pergunta errada. Né? Hoje o futuro é energia eólica, energia sustentável, energia solar. Então, a gente está falando de combustível fóssil, né? Que, claro, tem um papel relevante no mundo, hoje ainda vai durante bastante tempo, mas a visão que a gente tem que ter é outra, né? Então a gente tem que pensar em energia renovável. Por isso que a Petrobras ela tem que investir em formas talvez alternativas de energia, porque senão ela é uma empresa fadada, com os dias contados. Tem uma relevância grande para o desenvolvimento brasileiro, mas ela tem que ou diversifica a fonte de energia ou assume a posição de que é uma empresa que vai chegar num momento e vai se esgotar a sua relevância produtiva. Sim. Né? Então, acho que essa é a questão. Por isso que a gente fala assim, o mundo digital, mudança climática. O Brasil hoje, você vê, é um dos maiores produtores de alimento do mundo, tem agropecuária riquíssima, tanto pequeno como grande agricultor, tem lá os seus problemas, evidentemente. Hoje eles estão sofrendo aí com uma quebra de safra por conta de estiagem, principalmente em algumas regiões do país, mas é um dos maiores produtores de alimentos. O que você vai ter no mundo
nas próximas décadas. A população vai crescer. Tá? E o Brasil tem uma vantagem comparativa interessante em relação a outros países pelo clima favorável e pela extensão geográfica. O Brasil é um dos poucos países que pode ter mais de 2 safras no mesmo ano. Tá? É diferente do que acontece lá nos países do norte, temperados. Então é diferente. Né? Então a gente tem que adotar... o dobro da rentabilidade, né? Oi? Da terra. É o dobro da rentabilidade da terra. Exatamente, exatamente. E até a riqueza do solo... Enfim, tem uma série de vantagens comparativas. Então a gente tem que investir nisso, de ser um grande produtor de alimentos. Não significa que a gente não tem que investir em outras atividades, mas a agropecuária tem um potencial enorme para o Brasil. E do outro lado, tem um mundo hoje preocupado também não só com alimentos, mas com a mudança climática. Sim. Né? E aí, como é que vai fazer? Você vai ignorar esses sinais que estão meteoro aparecendo? tá vindo. Exatamente. Né? Você precisa ter uma política diferente. E você tem a maior floresta do mundo, tropical, e ao invés de você usar isso em favor do Brasil, de demonstrar até o Brasil numa liderança internacional, olha, eu sou o maior produtor de alimentos do mundo e eu também sou o país que mais protege o meio ambiente, que eu tenho a maior floresta do mundo. Ao invés disso, você tem uma política que favorece o desmatamento ilegal, tá? Que coíbe o desenvolvimento sustentável lá da região, e uma política diplomática que envolve o presidente xingando a esposa do presidente francês. E o que está acontecendo na Europa, por exemplo? Alguns supermercados de alguns países já estão com embargo de produto brasileiro. Aquele tratado que foi tão comemorado, né, do Mercosul com a União Europeia, está parado. E não vai andar enquanto for esse governo. Então, assim, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor, a agropecuária e o meio ambiente, e usar em nosso favor e não contra nós. O Brasil poderia ser a liderança mundial, pode ser e vai ser a liderança mundial nesses 2 setores. E a gente tem feito tudo errado. Esse lance da agropecuária, eu concordo contigo, mas a gente tem também, assim, na nossa política, a gente tem a gente dá muito poder pra galera da agropecuária, né, cara? Você acha que isso seria um problema num eventual governo teu? Muito poder, eu acho assim, a agropecuária tem um papel muito relevante na nossa economia. Mas eles também têm bastante poder político. Eles fazem, assim, tem muita coisa que acontece no Brasil porque eles querem. Proporcional. Veja, um setor economicamente relevante tem voz, né? Tem peso, tem importância. E a gente tem visto a economia do Brasil ter dificuldades de crescimento, tanto indústria tem declinado, infelizmente, e serviços, principalmente agora no período da pandemia, teve muitos problemas, mas a agricultura, a agropecuária crescendo continuamente e até sustentando uma balança comercial positiva para o Brasil em matéria de exportação. Então, a típica atividade tem que ser valorizada. E é possível, sim, você ter uma rica produção agropecuária, seja do pequeno e do grande agricultor, com preservação do meio ambiente. E isso é fundamental, na verdade, né? Eu venho de uma região lá, que é a Maringá, que era a região da Terra Roxa, que é um terreno extremamente fértil. E na época, quando eu era adolescente, o que se discutia muito, um dos grandes problemas da região era a erosão, porque tinha tido muito desmatamento e falta de preservação, principalmente daquela mata ciliar, né, que acaba conservando, preservando ali o solo. Então a gente, até por esse exemplo singelo que as pessoas normalmente conhecem, você tem que ter mata na margem do rio, porque senão quando chove a terra vai para o rio. Sim. Né? Então esse é um exemplo singelo, mas que demonstra, olha, você precisa ter sim convergência entre a preservação do meio ambiente e a exploração das riquezas naturais. O que a gente vê hoje na região da Amazônia. Você precisa explorar as riquezas da região, você tem uma população lá de 26, 28 milhões de pessoas vivendo ali na região, tá? Você precisa ter formas de desenvolvimento sustentável, e para isso você precisa de investimento, tanto interno como externo. Tecnologia.
Você tem que dar oportunidades para aquelas pessoas. Não adianta você falar em São Paulo aqui. A pessoa que mora lá em Tabatinga não pode cortar uma árvore. Né? Mas eu tô em São Paulo aqui, estou numa boa. Tu não sabe da realidade do cara. Não sabe tem que saber a realidade do cara. Então tem que ter desenvolvimento sustentável. Tá? Tem que ter investimento. Agora, não pode ter essa prática hoje que o governo estimula, na prática, o desmatamento ilegal, quando você tem lá um IBAMA que foi desmantelado, um ICMBio que foi desmantelado, superintendente da Polícia Federal sendo afastado quando tem operação. E o presidente com um discurso que sugere que ele é favorável a derrubar toda a floresta, passar boiado. Não dá, entendeu? Aí não dá. Passar boiada é foda mesmo. Passar boiada é foda, né, cara? Tipo, eu até concordo nesse ponto de, tipo, porra, a gente não pode impedir o desenvolvimento econômico baseado no super protecionismo do ambiente, né? Eu acho que isso é um ponto válido, né? Agora, o foda do Bolsonaro... Cagar e andar também é foda. É que ele é extremo em tudo, né? Tipo, ele pode ter até um bom ponto, mas ele executa de um jeito que ele é criminoso, basicamente, tá ligado? Sei lá, é esquisito, pra ser sincero. Esse é o resultado, um pouco, na minha opinião, dessa polarização. Por isso que mostra como isso é ruim para o país. Como foi a pandemia. Na pandemia, daí você começa a discutir vacina, máscara, remédio. Ao invés de discutir os fatos, você começa a transformar isso numa questão política. Se você é contra o presidente, você é a favor de X e Y. Se você é a favor, você quer C e B. O que é absurdo, né? A pandemia você tem que tratar com base em ciência, com base em fatos, e ter políticas racionais. Você pode até divergir. Né? Teve gente que achou que tinha excesso nas políticas de distanciamento social. Eu concordo que houve excesso, sim. Principalmente porque não houve um reconhecimento da realidade brasileira, né? Por muitos políticos. O Dória, por exemplo. O cara manda fechar tudo, põe policial pra bater em ambulante, tá ligado? O que aconteceu em alguns casos. Eu não acho isso certo, mano. Eu não acho certo. Até porque aquele cara precisa trabalhar pra comer, né? Fica em casa, quem vai pôr comida na casa do cara? Teve excessos, né? Teve excessos, sim. Por exemplo, o pessoal, uma das coisas que espalham de mentira, né? Então, eu era ministro da Justiça, a gente editou lá uma portaria, eu e o ministro Mandetta, dizendo assim, ó, se uma pessoa estiver contaminada, tá? Ela tem que submeter a política de isolamento social. Ou seja, você não pode ter o vírus, sabendo que tem o vírus e sair transmitindo. Tinha tido um caso, não sei se vocês se lembram, logo no começo ali, março de 2020, acho que era um cidadão aqui de São Paulo que fez o teste positivo e aí pegou um avião e foi lá a Fernando Noronha, sabendo que tinha, e aquilo causou até um escândalo na época. Diante daquilo, sabendo que ia ter problemas, a gente editou uma portaria conjunta, mais ou menos dizendo, ó, se a pessoa, que o desrespeito ao isolamento, tá? Pode implicar numa sanção. Uma multa, tá? no caso. Mas tem um crime no Código Penal, que é espalhar epidemia e tal. Tem um crime. É a mesma coisa que você tem AIDS e você transa com a mina sem camisinha, sem falar. O que a gente colocou lá, o que a gente recomendou na portaria? Que não houvesse prisão, que a pessoa, quando fosse surpreendida numa situação dessa, como era uma infração de menor potencial ofensivo, uma infração baixa, que ela tivesse que assinar um termo lá de ajustamento de conduta e se comprometer a ficar em isolamento. Aí sim, se ela violasse a partir daí, que ela sim poderia sofrer uma sanção. De prisão, por exemplo? Inclusive de prisão, porque ele está violando, assumir um compromisso. E aí, veja, o cara está infectado. É diferente. Sim, claro. Entendeu? É diferente da situação. E essa situação é diferente do cara só sair na rua. O cara, diferente só sair na rua. Daí a gente viu até uns vídeos, teve alguns excessos. O pessoal se excedeu, mas também via lá que tinha umas situações que o pessoal entrava em discussão e daí a coisa ficava meio complicada. A gente fez até uma recomendação numa das últimas reuniões que eu fiz lá no Ministério da Justiça com os secretários de Segurança Pública, é isso? E de Administração de Justiça lá do país inteiro. A gente fez uma videoconferência. E uma das coisas que eu falei, olha, tem que ver esses excessos que estão vindo muitas vezes de polícia estadual ou de guardas municipais, que eram situações pontuais. Né? Não vamos generalizar que a polícia estava aí batendo todo mundo, que guarda municipal estava batendo. Não, teve situações pontuais que foram filmadas e que aí gera aquela situação meio deprimente.
Mas houve uma recomendação do Ministério da Justiça para que isso fosse evitado. Agora, não se controla tudo. Mas não teve nada, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, que estavam sob a nossa guarda-chuva, se excedendo nesse controle, nessas observações de política de pandemia, embora também não fosse exatamente a função delas. Então, acho que teve ali alguns excessos, mas o grande problema que eu vejo, Monarca, é quando você polariza politicamente, você torna essa discussão burra. Porque você não está querendo saber qual é a solução, você quer saber qual é a solução que favorece seu time político. Foi a questão, né, que teve muita discussão do fechamento das igrejas. Né? Aí tinha muita gente... é um absurdo, na minha opinião. Tipo, eu entendo fechar as igrejas, é que, tipo, a igreja pra muita gente é importante, tá ligado? Tipo, é a mesma coisa que fechar parque. Por que tu vai fechar o parque, velho? É onde as pessoas tomam sol, fazem exercício, aumentam a sua imunidade. Tu vai fechar? Tipo, lá é um lugar aberto. A igreja eu sei que tem mais problema que o lugar fechado amontoado. Mas é claro que podem ter medidas... Tinha muita gente que defendia, ó, não, tem que fechar tudo porque não pode correr risco nenhum. E outros que diziam assim, não, você não fecha, você toma lá medidas, não permite lotação total, tem que vir de máscara, tem que passar o álcool, tem que manter uma distância, que era um intermediário. Né? Eu acho que é uma decisão difícil naquelas circunstâncias, e você tinha um momento que tinha um certo pânico da sociedade em relação ao que podia acontecer. Sim, com certeza. Mas quando você polariza, você impede que haja diálogo e debate comum. Sim. Né? Que as pessoas possam construir pontes entre elas com base em argumentos. Podem até chegar no final e divergir, como eu e você lá em relação à maconha, às drogas. Mas eu não me abstenho de discutir e eu não vou te chamar de, sei lá... maconheiro safado. Ou fascista do outro lado, entendeu? Porque tem divergência. Então esse que é o problema. Esse que é o mal que essa polarização política traz ao país. Acaba emborrecendo. Vira uma guerra política, vira, tipo, a minha ideia tem que ganhar. Não, a minha ideia tem que ganhar. As duas ideias são burras, viu, gente? Foda-se, a minha ideia tem que ganhar. Não, e ninguém é dono da verdade, né? A gente tem que ter muita serenidade e humildade em saber que você pode estar errado. Até porque você muda de opinião.